Isso que me lembro dele. É esse tipo de pessoa. E me batia pra caralho. Batia pra caralho na minha mãe. Teve um incidente uma vez. Minha mãe foi nocauteada nas escadas. Ele arrastou ela para as escadas pelos cabelos. Eu tinha 6 anos de idade, mas nunca esqueci isso. Eu não cresci assim. Muita gente bota esse título em mim. Eles me veem agora como um cara sem camisa, que faz 4.030 barras em 17 horas, que corre 330 quilômetros em 39 horas, que faz todas essas merdas loucas. Mas o que eles não entendem é a jornada que me levou para chegar nesse ponto. E o que me trouxe até aqui é que eu era o oposto do que eu sou hoje. Eu era o cara que fugia de absolutamente tudo que aparecia na minha frente, mas quase ninguém sabia disso. Eu era 2. Eu tinha esse eu real, que era medroso, inseguro, gaguejador, apanhava do pai e todas essas coisas. E eu construí essa pessoa falsa, que andava por aí como se a minha merda não fedesse, sabe? Então eu fazia as coisas assim. E com o passar do tempo, eu percebi que eu estava mentindo para mim mesmo e para as pessoas. Mas essa é uma jornada fascinante. Foi um longo processo. Meu pai me batia pra caralho. Eu era o primeiro bebê negro nascido nesse hospital chamado Millard Milford, em Buffalo, New York. Meu pai era dono de rings de patinação, de bares, ele transportava prostitutas do Canadá para Buffalo. Meu pai era um grande cafetão, um grande qualquer coisa má, um grande traficante. Ele era norte-americano. Sabe aquele filme com Denzel Washington? Ele era aquilo, mas não tanto assim. Ele não era tão grande, mas é isso que me lembro dele. É esse tipo de pessoa. E me batia pra caralho. Batia pra caralho na minha mãe. Teve um incidente uma vez. Minha mãe foi nocauteada nas escadas. Ele arrastou ela para as escadas pelos cabelos. Eu tinha 6 anos de idade, mas nunca esqueci isso. Na minha mente, eu estava sempre com medo. Minha vida inteira eu estava com medo. Mas eu tinha essa porra de voz, essa consciência que estava sempre me falando. Ei, você tem que levantar e fazer algo. Eu não queria fazer nada, sabe? Eu era medroso, mas aquela voz me forçava a levantar. E meu pai, eu tentava lutar contra ele, mas eu tinha 6 anos. Levava uma surra e isso continuou por muitos anos. E tinha uma grande deficiência de aprendizagem, porque meu pai não acreditava em escolas. Então, meu pai era sobre negócios. O negócio dele era esse: a pista de patinação e o bar. Então, a pista de patinação abria às 8 da noite, e nesse tempo eu já andava. Então, durante meus 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, eu ia para a pista de patinação 7 horas da noite e eu trabalhava lá até às 10 da noite. E a gente raspava os chicletes do chão e limpava a pista toda. E meu pai no escritório. Meu irmão e eu estávamos dormindo no escritório e minha mãe subia as escadas e trabalhava no bar até às 3 da manhã. E depois limpava o bar. Depois dessa merda toda que ela lidou, ir para a escola se tornou realidade. Então eu fui para a escola. E eu era todo, sabe, com a minha deficiência de aprendizagem, tinha ansiedade social. Eu era uma criança confusa por viver nesse lar torturante. Nós morávamos num bairro de brancos e nós viajávamos para o gueto de Buffalo para trabalhar nessa pista de patinação. Então nós trabalhávamos em volta de negros e eu morava em volta de brancos. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo naquela casa na rua Paradise, número 201. Sabe, é loucura, mas a minha mãe finalmente teve coragem de finalmente largar ele quando eu tinha 8 anos. Nos mudamos para uma pequena cidade, Brasil, Indiana, e é onde a verdadeira guerra começou. E Brasil, Indiana, é uma cidade pequena, com gente boa, muita gente boa. E eu digo isso porque muita gente fica ofendida. E eu vou explicar por que elas ficam ofendidas. Tinha cerca de 10 famílias negras e cerca de 10.000 pessoas na cidade. Em 1995, a Ku Klux Klan marchou no desfile de 4 de julho. Nem todo mundo era racista, tinha muita gente boa, uma das melhores que conheci. Mas tinha muito racismo lá. Então, por eu ser uma das crianças negras naquela área, meio que te assombra. Eles escreviam coisas no meu caderno, tipo "Negrinho, vamos te matar" no meu caderno de espanhol. Eles escreveram "Neguinho, vamos te matar" no meu carro. Isso é no começo da década de 90. Eu aparentava que não tinha me machucado, só me botava pra cima. Me mudei pra essa área aqui e só piorava e piorava cada vez mais. E essa merda me assombrava. E aquela voz que eu falei continuou falando cada vez mais alto, que eu não estava fazendo nada por mim. E eu decidi me envolver. Eu trapaceei na escola. E é meio humilde falar da minha história algumas vezes, mas também é vergonhoso. Mas é real. É quem eu sou. É quem me criou. Então, eu trapaceei do 5º até o 3º ano do ensino médio em todas as provas e exercícios. Eu queria entrar no exército.
entrar nas forças aéreas. E eu fiz o teste ASVAB, teste do exército, só para eu falhar como falhei no SAT. E eu não consegui trapacear neste, porque o cara do meu lado tinha o teste A e eu tinha o teste B, e o cara da minha direita tinha o teste C. E eu tentei trapacear no teste, mas não consegui. Eu tirei tipo 20 na prova. E queria ser da busca e resgate de combate das forças aéreas. São caras que pulam de aviões e resgatam oficiais. É uma divisão de operações especiais. E minha nota foi tão horrivelmente baixa que eu fiz de novo. E o cara disse que eu tirei 18 na segunda vez. Ainda pior. Eu tinha que tirar 50 de 99. Então minha mãe e eu, por um tempo nós moramos num apartamento subsidiado pelo governo. $70 o mês. E também vale alimentação. E lentamente evoluímos para um lugar de $230 por mês. E nesse tempo nós éramos bem pobres. Mas a minha mãe conseguiu dinheiro suficiente para contratar um tutor 1 hora por semana. Ou seja, 4 horas por mês. Eu tinha 6 meses para estudar para o meu último teste. Eu só podia fazer o ASVAB 3 vezes. E eu estudei até a bunda cair e passei. Entrei nas forças aéreas e percebi que tinha muita coisa ainda por vir. Eu tinha medo de água, muito medo mesmo, e eu aprendi a nadar. Mas o que pega todo mundo nesses treinamentos, em todos os de operações especiais, é a segurança na água. Eles tentam praticamente te afogar, sabe? Por todas nossas vidas nós respiramos, e eles tiram isso de você, e querem ver o quão confortável você fica na água. E tem tipo 1% de afro-americanos nas forças especiais, e eu não sabia nada sobre afro. Muitos deles são péssimos flutuadores, o que eu sou, por causa da densidade óssea. Eu sofri, mas com 6 semanas no treinamento tinha apenas uns 25 caras ainda, dos 150. Eu era um deles. Eu não dormi por 6 semanas do treinamento, e eu queria muito desistir. Mas eu já tinha desistido de tudo na vida. Trapaceava na escola. Eu queria provar que as pessoas estavam erradas. Esse é o início da história de David Goggins, contada por ele no podcast de Joe Rogan. Se você gostou desse vídeo e quer ver a continuação, deixe um comentário aqui abaixo dizendo: quero ver a parte 2 dessa história. Obrigado por fazer parte da nossa história assistindo nossos vídeos. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se quiser se tornar membro do canal, clique no botão Seja Membro e confira os benefícios. Nós não vamos parar enquanto você não se superar. Agora vai lá e faz acontecer. Agora é com você.